tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, estudantes. Boa noite, servidores. Boa noite, comunidade barretense. Esse é o programa Diz Solução. É o nosso primeiro programa. É uma honra estar aqui. Agradeço bastante ao nosso camarada Túlio, nosso professor do Campus Barretos, que abriu esse espaço para a gente fazer um programa que vai acontecer tanto na TV, né, na nossa web TV, como na Rádio Acadêmica. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o programa de solução. Um dos nossos convidados hoje, o meu amigo, professor Palladini, ele é o responsável pelo título desse programa. Depois ele vai poder falar um pouquinho sobre isso. A gente escolheu esse programa de solução, né, esse título para o programa, porque a gente sabe que tem muita coisa a ser dissolvida. Mas não só isso, porque o prefixo diz, que ele vem do grego e também do latim, ele significa muitas coisas, né? Ele pode significar separação, contrariedade, mas ele também de criarmos uma perspectiva de, no mínimo, 2, uma perspectiva onde 2 cabeças pensam. Então, a proposta do nosso programa é fazer uma reflexão profunda, uma reflexão contraditória, uma reflexão que não vai trazer respostas, mas especialmente trazer dúvidas, tá? Hoje a gente está aqui com 2 convidados especiais. Um eu falei já, que é o nosso professor Marcos Augusto Palladini dos Santos. Ele é doutor de produção vegetal na área de sistemas integrados pela Universidade Federal do Paraná e é um amante, um profundo amante da matemática. Eu diria até hoje que ele é o nosso Tales de Mileto. Ele gosta de dizer que ele é o Tales de Muleta. E nós temos também o nosso querido amigo, professor, coordenador do curso de Biologia, o Marcão, o Marcos de Luca Júnior, que é professor de genética do campus e tem mestrado em biologia molecular e doutorado em genética e evolução. A questão é, não vai ter como fugir disso. A proposta do programa é a gente tratar de assuntos diversos, né? Mas não tem como, a gente vai ter que tratar do coronavírus. E isso vai se repetir, muito provavelmente, durante um bom tempo. Com abordagens diferentes, evidentemente. E hoje a gente vai tentar trazer a abordagem e o conhecimento do nosso grande Palladini e do nosso grande Marcão. Gostaria também, antes de iniciar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, falar de uma efeméride, né? Nós estamos no dia 1º de abril. Muitos conhecem o 1º de abril como o dia da mentira. Mas muitas coisas ocorreram durante a história no 1º de abril e nós sabemos que, infelizmente, o 1º de abril ele é o dia que há 56 anos atrás nós tivemos o golpe civil-militar
o golpe conhecido como de 1964. Não vamos esquecer desse dia, não vamos esquecer dos grandes males que isso trouxe, o retrocesso que isso trouxe para a sociedade brasileira, os anos de terror. Afinal de contas, não há nada que justifique nenhuma forma de tortura, nenhuma forma de violência. Livre pensar é só pensar, e quanto mais cabeças pensando, melhor. Então, a gente vai tratar hoje do tema coronavírus, né? Vamos dissolver o coronavírus. Afinal de contas, nós sabemos que a dissolução pode ser tanto algumas cabeças pensando em soluções, como também o soluto e o solvente, né? Vamos lembrar que o solvente universal é a água, e vamos ver se esse programa não consegue contribuir para a sociedade dissolver os nossos grandes problemas. Trata-se, portanto, de um programa que vai chamar cabeças pensantes, um programa de peso, um programa mais longo, um programa para aqueles que gostam de pensar, gostam de debater e dedicam um tempo para pensar, ouvir, refletir. Outra característica do programa que é muito fundamental, nós queremos profundamente que a comunidade participe. Então, nós temos uma tradição que se inicia hoje, que é abrir, antes dos nossos convidados falarem, abrir para a comunidade fazer perguntas. Então, a gente sempre vai abrir o programa com perguntas da comunidade. O grande Túlio, o nosso maestro, ele seleciona perguntas com antecedência. Perguntas que são desafiadoras, perguntas que fazem a gente pensar, perguntas que talvez não tenhamos resposta agora, perguntas, enfim, que talvez nós neste momento não tenhamos resposta, não tenhamos nenhuma solução. Mas por que não perguntar? Então eu abro aqui para o Túlio fazer rapidamente as perguntas e vamos ver se os nossos convidados dão conta do recado, que não é exatamente responder, mas fazer pensar. Boa noite, professor Christian. Boa noite, professor Marcos De Luca, professor Marcos Palladini. Boa noite, queridos ouvintes. Lembrando que você também pode mandar a sua pergunta por meio do nosso site, que é o www.radioacademica.com.br, por meio do nosso Instagram, que é o instagram.com/radioacademica, do nosso Facebook, que é o facebook.com/radioacademica, ou também por meio do nosso WhatsApp, cujo número é 11 98380 5151. Repetindo, 11 98380 5151. As perguntas que nós vamos ouvir hoje foram perguntas enviadas no formato de vídeo, mas caso você prefira, você também pode enviar a pergunta por meio de áudio ou de texto. Vamos agora então assistir as perguntas da semana. Meu nome é Júlio Antônio dos Santos Henrique e eu gostaria de saber como os especialistas sabem a quantidade de infectados e de mortos atuais e no futuro. Oi, meu nome é Jéssica. Devido a essa pandemia de Covid-19, eu gostaria de saber se o álcool comum tem o mesmo efeito que o álcool em gel. Oi, eu me chamo Olivier de Oliveira Falcão. Eu queria saber uma coisa. Graças a Deus, estou com 75 anos de idade, não estou mal, estou bem de saúde até o momento, graças a Deus. Em caso de uma gripe, se eu pegar uma gripe e começar essa gripe ficar forte, um resfriado muito grande, qual o procedimento que eu vou ter que fazer? Muito obrigado, Túlio. Muito obrigado aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu posso fazer aqui um anúncio muito importante para a comunidade. Nós aqui do Campus Barretos, em relação à questão do álcool gel, que certamente os nossos convidados vão tratar, mas nós estamos com um projeto muito importante, que está exigindo bastante de nós, mas o Campus Barretos, neste exato momento, está se organizando para a produção de álcool gel para ser distribuído gratuitamente para os hospitais,
para os supermercados, para as farmácias, e é uma iniciativa da reitoria do Instituto Federal de São Paulo, mais especificamente do pró-reitor, nosso querido amigo Silmário, professor Silmário, tem também outras pessoas envolvidas, né, o próprio José Roberto, a nossa diretora, a Juliana, sem a qual seria impossível bancar uma iniciativa dessa monta. Então, nós anunciamos aqui publicamente que estamos nos esforçando e acreditamos que em breve seremos capazes de distribuir gratuitamente álcool gel, uma coisa profundamente importante para toda a sociedade brasileira nesse momento e que vai fazer a diferença. Essa iniciativa do Instituto Federal de São Paulo vai certamente fazer a diferença para a nossa comunidade. Em relação à pergunta sobre sintomas gripais, eu também me adianto, os nossos convidados também vão poder colocar isso, mas a questão é a seguinte, como funciona e continua funcionando as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde? Elas estão acolhendo pessoas que estão apresentando sintomas de diferentes naturezas. Então, se você está gripado, está com dúvida, apareça até a UBS, procure ajuda, de preferência, vá utilizando uma máscara, se você teve acesso à máscara, já comprou, porque é importante proteger os profissionais da área de saúde nesse momento, eles estão com atendimento reduzido, especificamente para quem está apresentando sintomas gripais, sobretudo. Então, para o nosso caro ouvinte ou espectador que perguntou a respeito dos sintomas gripais, primeira coisa, vá até a unidade básica de saúde, o chamado postinho, o mais rápido possível, porque lá você vai ter as orientações e talvez seja encaminhado para um outro tipo de atendimento. Por enquanto, acho que eu posso contribuir com isso. O nosso tema não tem como sair, é o coronavírus, e eu vou começar com o meu caro amigo Marcão. Marcão, o nosso professor mais heavy metal do Campus Barretos. Para quem não sabe, o Marcão tem banda, enfim, além de ter o seu, vamos dizer assim, o seu princípio aristotélico do conhecimento, né? O inventor da biologia, o grande Aristóteles, ele também gosta de um Iron Maiden. E nós queremos o Marcão Aristóteles e Iron Maiden. Afinal de contas, isso aqui é dissolução. Então, Marcão, eu vou começar do básico do básico. Nós sabemos que tem grandes especialistas aí tratando do tema, e você está acompanhando, é um debate complexo, a gente sabe que não tem consenso na sociedade em relação a até do que se trata esse vírus, então a gente quer aqui aprender com você, a gente quer ouvir de você com a maior tranquilidade. Em primeiro lugar, o que é vírus? Vamos explicar para esse povo o que é vírus e vamos explicar as características específicas desse vírus. Marcão, é com você, manda a pau. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, Cristian, né? Agradecer ao professor Túlio também pela oportunidade. Eu acho que esse é um canal muito importante de comunicação com a sociedade barretense, né? Com todos os alunos aí, com a nossa comunidade interna ou externa, né? E, realmente, de fato, esse é um assunto que agora a gente não pode deixar de pensar ou falar nele, né? Porque mexeu com as nossas vidas, né? Mexeu com o nosso dia a dia, mexeu com o nosso modo de vida, nos trouxe uma série de reflexões sobre o nosso sistema econômico, sistema de saúde, enfim, né? Tem uma série de questionamentos que agora, daqui para frente, é que a gente vai começar a tentar digerir tudo isso, tentar pensar isso na nossa vida, o impacto, como que vai ser, de fato, né? Bom, respondendo a tua questão, né, vamos falar um pouquinho sobre o vírus. O vírus que produz essa doença, que foi nomeada de Covid-19, né, é um vírus, ele é um coronavírus. O coronavírus
não é um vírus, uma descoberta nova, né? O primeiro coronavírus que foi descoberto foi nos anos 70 ainda, e então, enfim, já faz 50 anos que tem descoberto isso. Existe uma série de classes diferentes de vírus, né? Esse vírus é um vírus do tipo do SARS. O que é o SARS? O SARS é um vírus que surgiu há uns anos atrás e ele produz uma deficiência respiratória muito grave, né, nas pessoas que contraem. E também ele é muito parecido com o vírus da MERS, né, que é um vírus que também foi descoberto há pouco tempo atrás no Oriente Médio, que foi transmitido aos seres humanos pelos dromedários, né, que era o hospedeiro dele. Esse vírus foi descoberto agora, né, em novembro, dezembro, na China. Ele foi descrito, né, especificamente anunciado dia 31 de dezembro de 2019, então são 3 meses. E ele foi descrito inicialmente como um vírus de gripe, um vírus que produziu uma gripe com uma deficiência que causava também, né, uma deficiência respiratória aguda muito grave, que isso que acabou levando os primeiros pacientes a óbito, enfim, infelizmente continua levando, né? É um vírus que a gente não sabe ainda, a ciência, embora já tenha alguns artigos já publicados mostrando como que acontecia, né, como que foi que esse vírus veio parar no ser humano, né? Então aí surgem as teorias da conspiração, a galera fica imaginando, porque foi a China que criou, que a China que vai conquistar agora o mercado, e não tem nada a ver com isso, né? Ele é um vírus que esse vírus é uma variável mutante, não se sabe exatamente se ele veio do pangolim ou se ele veio do morcego, né? Não se sabe exatamente, tem alguns indicativos, alguns pesquisadores que indicam que pode ter vindo de cobras, pode ter vindo até de animais marinhos, mas a análise genômica desses vírus indica que eles provavelmente vieram do morcego, né? Provavelmente vieram. Então, aí tem até uma implicação a respeito do tráfico de animais, de hábitos alimentares, que nós vamos ter que repensar tudo isso no futuro, tá? O vírus, então, ele é considerado uma zoonose, essa doença, né? O que é uma zoonose? É uma doença que inicialmente era um vírus de animal, e aí ele sofreu uma mutação no DNA dele, e aí ele passa a adquirir uma característica que permite a ele infectar humanos. E uma vez que ele infectou humanos, ele começou, já a partir de dezembro, passar de humanos para humanos. E aí é que ficou o problema. Aí é que está o problema. Quando ele passa de humanos para humanos, é que ele começa a ser transmitido, ou principalmente, né? A gente também está tudo meio no escuro. O pessoal está todo estudando isso ainda, né? Mas a forma de transmissão dele, me parece que a mais, o que indica, o indicativo maior, é via as gotículas, né, do ar. Então, quando uma pessoa tosse ou espirra e que ela está infectada, ela leva essas gotículas ficam em suspensão no ar, e aí as pessoas acabam entrando em contato com essas gotículas. E aí, uma vez que elas entram em contato, elas levam a mão na boca, levam a mão no olho, levam a mão no nariz, e aí acabam contraindo esse vírus, né? É um vírus que a gente também não sabe exatamente quanto, mas ele pode durar de horas até dias no ambiente externo, fora do corpo humano, né? E ele precisa, assim como todo e qualquer vírus, ele precisa de uma célula para se reproduzir. Os vírus são micro-organismos muito primitivos e muito antigos, né? Então, eles não têm uma característica de célula, por exemplo, como uma bactéria. Ele precisa de uma célula hospedeira para ele entrar numa célula hospedeira, e aí, então, nessa célula hospedeira é que ele vai se proliferar. E aí que o problema acontece. Então, quando o SARS-CoV-2 ele entra em contato com o ser humano, ele pode ter dois aspectos que podem acontecer. Ou ele é um vírus que tem uma afinidade muito grande por trato respiratório superior, então ele fica nas vias aéreas superiores, nariz, mucosa da garganta, e quando ele fica aí, são aqueles casos que as pessoas ou são assintomáticas ou elas apresentam algum sintoma de gripe, alguma coisa parecida com uma gripe, que você não precisa ir em hospital, já respondendo a questão do seu Olivier, você não precisa correr em hospital, não precisa, indicado é você ficar em casa mesmo, fazer o isolamento, você ficar, né, uma vez que tá com esse sintoma de gripe, de febre, às vezes até um pouco de falta de ar, você ficar isolado, né? E aí, então, tem o outro caminho que o vírus pode seguir, é que ele pode ir mais para as vias respiratórias mais inferiores. E é quando ele atinge o pulmão. Aí é que está o problema.
Quando ele atinge o pulmão, o que vai acontecer? Vão acontecer basicamente duas coisas. Por que o vírus faz tanto mal, né? Primeiro que ele invade as células da mucosa do pulmão, e quando o vírus invade uma célula, ele joga o material genético dele dentro da célula, a célula não sabe o que está acontecendo, ela pega aquele material genético e começa a replicar e fazer milhões de cópias desse mesmo vírus. Quando essas cópias saem dessa célula, elas desintegram a célula. Então, à medida que o vírus vai entrando dentro das células, cada célula que é infectada, né, a célula da mucosa do pulmão que é infectada pelo vírus, ela vai se desintegrar e produzir milhões de cópias daquele vírus que infectou ela inicialmente. Então acontece peraí, uma reação... Marcão, só para rapidinho, só para eu ver se eu entendi. Qual é o problema desse vírus? Como todo e qualquer vírus, né? Ver se eu entendi. Ele atua aparentemente como uma gripe convencional, vias aéreas, então gotícula. Essa gotícula ela pode estar na superfície de uma mercadoria de um supermercado, ela pode estar flutuando no ar quando alguém espirrou, se você fala muito perto, se exagerou, né? Como acontece, né? Quem está solteiro, está livre aí no carnaval, troca de saliva, qualquer coisa dessa natureza, o vírus ele passa por gotícula, que é saliva ou resíduo de mucosa, é isso. Esse é o principal. Não. Ele passa por essas gotículas de saliva e aí ele infecta as pessoas. Aí uma vez que ele infecta a pessoa, ele vai para as células da mucosa do infectado. Entendi. Ou para células de mucosa de vias aéreas superiores ou de pulmão, que são as vias aéreas mais profundas, vamos dizer assim, né? Entendeu? E aí, uma vez que ele instala nessas vias mais profundas, ele vai causar a destruição dessa camada protetora externa de células do nosso pulmão, e aí esse é o primeiro dano que ele causa. O segundo que é o sistema imunológico. Isso, esse é o primeiro dano, que é o dano na mucosa do pulmão, na mucosa interna do pulmão. Então que nem ainda é o sistema imunológico, é uma proteção que o nosso pulmão tem por conta da quantidade de micro-organismos, sujeira que vem pelo ar. Exatamente. Esse é o primeiro dano que ele causa. O segundo dano é esse que você se referiu, que é o sistema imunológico. À medida que o vírus está se proliferando nos pulmões, o nosso sistema imunológico, que são os nossos glóbulos brancos, eles vão atuar para tentar incorporar esses vírus, né? E aí essas células vão tentar destruir eles. O fato é que existem dois tipos de glóbulos brancos específicos, que são os neutrófilos e os linfócitos, e que eles vão ser invadidos também pelo vírus, e a comunicação entre essas células, entre os neutrófilos e os linfócitos, ela fica descoordenada. Então, o nosso próprio sistema imunológico começa a atacar as nossas células pulmonares também. Então, olha só o que o vírus causa. Ele causa destruição da camada de células que protege o pulmão, e, além disso, ele causa um descontrole no nosso sistema imunológico e uma sobrecarga do sistema imunológico. Então, acaba que o próprio sistema imunológico dos infectados ataca as próprias células pulmonares. E aí é que vem aquele sintoma drástico, grave, que é a falta, né? O indivíduo não consegue respirar mais se não for com auxílio de um aparelho, sem um auxílio de um respirador mecânico. Ele não consegue respirar mais, né? E fora isso, tem um terceiro efeito colateral que acontece, que após esses primeiros dias, né, que o indivíduo está infectado e que dá essa crise aguda, deficiência respiratória aguda nele, o nosso sistema imunológico fica sobrecarregado também. E isso abre a brecha para a entrada de uma série de outras bactérias que são oportunistas, que normalmente não causam mal nenhum, mas que nessa condição do indivíduo acabam causando. E aí é que vem uma pneumonia aguda muito séria também. E que aí começa o indivíduo a produzir, além de ter a falta de ar, ele produz secreção em excesso por conta da infecção bacteriana. Muitas vezes essa infecção pode parar até como o pulmão ele está sem a mucosa interna, essa infecção ela pode atingir a corrente sanguínea e o indivíduo morrer de sepse, né? Ele pode ter uma infecção generalizada e acabando não só ele
tendo problemas em relação à própria parte respiratória, mas problemas com relação a uma própria infecção generalizada que ele pode desenvolver a partir da infecção do corona, né? Como que a gente se previne disso, né? Como que é a prevenção do vírus? Então, basicamente, a gente tem que tentar se afastar das pessoas, daí essa recomendação da OMS, que, né, aqui, infelizmente, isso acabou virando tema de politização nas pessoas, né? A gente vê muita fake news e muito diz que me diz, e fala mal do governador, fala bem do presidente, fala bem do governador, mal do presidente, enfim. Essa questão se politizou, mas acima de tudo isso, o que a ciência nos traz é que devemos nos isolar socialmente, a gente tem que sair do convívio para evitar aglomerações, né? E mesmo porque é um vírus que ele demora alguns dias, desde que ele está incubado, até ele começar a manifestar os sintomas. Então, as pessoas, às vezes, estão aí numa festa, está no supermercado, está numa loja, ela entra em contato com o vírus, na hora ela não vai desenvolver isso, se ela sai de novo, ela traz isso para a família dela, ela leva isso para outra pessoa. Então, como que a gente tem que se prevenir? Primeira coisa, como a gente não conhece o vírus muito bem ainda, é o isolamento social. É as pessoas pararem de circular, fechar mesmo o comércio. Mas é a economia. A economia depois a gente vai ter que recuperar. Marcão, e o governo vai ter que tomar ó, as medidas para isso. Pois não. Você tocou num assunto que é extremamente polêmico, né? Sim. O país está pegando fogo em relação a isso. O objetivo, inclusive, desse programa é tocar nessas questões, e é muito importante a sua visão a respeito disso, né? A gente tem lá o Átila, que está fazendo muito sucesso, que é um pesquisador respeitável, né? Um cara que, como nós aqui, né? Somos amantes da ciência e praticantes da ciência. Ele tem uma posição muito clara a respeito disso, se colocou lá no Roda Viva e fez alguns apontamentos muito interessantes em relação ao isolamento horizontal. Palladini também vai falar sobre isso, e você tocou nesse assunto que é fundamental, né? Apenas para a gente situar a gravidade, né, do problema e da leitura de quem estuda a ciência a respeito disso. O Átila, no último programa do Roda Viva, que foi há 2 dias atrás, se eu não me engano, ele defende o isolamento social e ele, inclusive, aponta uma questão importantíssima, né? Na origem do problema lá na China, em Wuhan, na cidade de Wuhan, ele coloca que a própria Organização Mundial de Saúde avaliou a conduta chinesa como a resposta mais rígida, palavras dele, mais rígida, ágil, complexa e bem coordenada que a humanidade já viu para conter uma pandemia. E a gente sabe que os números de mortos na China são altíssimos, né? Infelizmente. Christian. E olha que foi uma abordagem muito, assim, com grau de organização na China, a maior população mundial, né? E isso é o assunto que o Palladini vai entrar, porque o Palladini veio aqui como o nosso Tales de Mileto, o homem que é agrônomo, mas também amante da matemática e dos números, para trabalhar com a gente essa questão que você colocou muito bem, que é a questão da importância e das diferenças entre o isolamento vertical e horizontal. Antes de passar para o Palladini e retomar para você, eu vou anunciar também uma das características desse programa, que, como se trata de dissolução, então nós sempre teremos 2 convidados, uma cortesia nossa para os ouvintes e para os nossos telespectadores da Web TV ou os nossos ouvintes da Rádio Acadêmica, a gente colocou para os convidados sempre escolherem uma música, né? Uma música que vai preencher o nosso intervalo, e tanto o Marcão quanto o professor Palladini escolherão uma música. Então a gente vai fazer neste momento o nosso primeiro intervalo, e eu vou começar com a sugestão do professor Marcão. Marcão, você que gosta de heavy metal e samba,
qual é a sua música? Para o momento, claro. Tá. Eu queria colocar uma música que essa semana, com esses pronunciamentos e com essas opiniões todas, eu queria pedir uma música pro Túlio. Túlio, fica aí para mim, ó. Apesar de Você, do Chico Buarque, tá? Queria ouvir, apesar do heavy metal tá no coração, mas eu queria ouvir um Chico Buarque agora. Belíssima escolha, Marcão. Muito pertinente por conta da nossa efeméride. Tulhão, é com você. Vamos fazer o intervalo e voltamos rapidamente e claro, né? Agora, depois do intervalo, com as observações do Marcos Augusto Palladini para falar sobre curvas de crescimento e o risco da pandemia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Apesar de você, apesar de 24 horas no ar com você. Você está na Acadêmica. Obrigada pela sua audiência. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
Mulheres que são agredidas com palavras ofensivas ou que sofrem privação dos filhos e do sustento são vítimas dos chamados crimes contra a honra, tipificados pelo Código Penal de calúnia, injúria ou difamação. A denúncia deve ser feita em uma delegacia. Se a ofensa ocorreu diante de alguém, peça que vá à delegacia para testemunhar. Por último, fique com uma cópia do boletim de ocorrência para mover a ação pedindo a retratação do agressor. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180. Radioacadêmica.com.br, a rádio feita pra você. A rádio que faz a sua cabeça. Retornamos então com o programa Dissolução. Acabamos de ouvir, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E precisamos pensar sobre o outro dia, não tenha dúvida. Mas antes de falarmos do outro dia, que pode ser até um assunto abordado hoje, vamos perguntar para o nosso professor Marcos Augusto Palladini. Palladini, está todo mundo muito preocupado com a questão das curvas, desses gráficos, como que funciona isso? A gente vê um país que está lá com uma taxa de 20 mortos por dia, que infelizmente alguns acham aceitável. A gente não pode trabalhar nessa chave, claro, porque a Constituição Federal Brasileira ela é muito clara nesse aspecto, né? A defesa à vida, ela é a missão, o direito mais premente, o direito mais importante, ele é a base da sociedade. Então, uma morte, ela é sempre uma morte que pode ser evitável, ela é sempre uma morte inaceitável. Só que nós estamos falando agora de números de mortos que assustam, e eles são globais. Então, há muita dúvida a respeito disso. Você, como um professor de estatística, como um professor de matemática, mesmo sendo um professor formado na agronomia, e a gente sabe que a agronomia tem muita matemática, eu gostaria que você explicasse primeiro para o pessoal o que é PA, o que é PG, o que são esses gráficos, como que funciona isso, e como que a matemática está sendo fundamental para a compreensão da pandemia. É com você, Palladini. Boa noite, Christian. Boa noite, Túlio. Boa noite, Marcão. É um prazer estar conversando com todos os ouvintes. Primeiramente, a matemática, ela não é números. A matemática é uma filosofia, tá? E a agronomia, ela é a filosofia da vida e a filosofia da natureza. E aí nós temos de pegar aqui a questão da vida e da morte, porque essa pandemia que está acontecendo, ela mexe com números. E qual que é o valor da vida? Esse momento vai mudar muito os nossos conceitos. E a gente está acostumado num consumo muito grande, mas a gente nunca parou para pensar na produção, o que realmente é importante para a gente. Então a matemática, como uma grande filosofia, ela vai nos trazer essa importância. E aí a gente volta às curvas, que é onde nasceu a matemática, pensando na prática da vida. Porque a matemática, ela é simplesmente um exercício mental e para ajudar a prática da vida. E a matemática é feita para a gente entender o que acontece. E os números, eles são feitos para a gente entender e poder fazer projeções, porque isso daí vem desde a época dos planejamentos do Nilo, quando tinham as enchentes, o pessoal previa o consumo para alimentar populações e o consumo para produção. Ou seja, você preparar uma produção pelas enchentes ou preparar a produção para o consumo, você fazer o armazenamento. E, nesse sentido, o que acontece hoje é que a nossa sociedade tinha o hábito de que, olha, é gostoso descansar. Agora, com o confinamento, as pessoas estão entendendo que é mais complicado ficar em casa, que não é tão assim você parar. E a matemática, ela vem explicar isso daí, mostrando que
essas curvas e o que faz uma PA e o que faz uma PG, se a gente voltar lá atrás na história, nós temos Malthus que já dizia que a produção de alimentos ela cresce em PA, ou seja, cresce linearmente, e a população cresce em PG. O que significa isso? Que você planta uma coisa, colhe duas, planta duas, colhe quatro, ou seja, vai linearmente aumentando. E que a população não, ela vai crescendo em progressão geométrica. Se a gente utilizar isso daí de uma forma muito prática, eu fiz aqui, não dá para vocês verem, mas eu coloquei na minha tela aqui, se eu pudesse compartilhar a tela com vocês, seria muito interessante, que vocês viriam aqui na minha tela, se você começar no dia 1 com uma progressão de 2 e com uma progressão de 5, tá? Mesmo progressão geométrica, que é o quê? Se você tem um elemento que, quando a gente está em confinamentos, daí a gente vai conversar depois, não é nem, nós estamos dizendo de uma mesma PG, não é nem PA, tá? A PA seria menor ainda. É numa progressão geométrica, de 2 e de 5. Em 5 dias nós teríamos 16 e numa PG de 5 nós teríamos 650. Numa PG de 2, em 16 dias nós teríamos 65 mil. Numa PG de 5 nós teríamos 152 bilhões. Então, ou seja, é um número incomensurável. E aí, se a gente voltar e pensar assim, em números práticos, para que serve isso? Se a gente pegar a população de Barretos, nós temos em torno de 120 mil habitantes. Todo mundo vai pegar coronavírus? Vamos imaginar que 10 que todo mundo pegue, mas que todo mundo seja forte e tal, e apenas 10% da população tenha comorbidades e realmente apresente os sintomas. 10%, ou seja, 90% não vai nem perceber que existiu o coronavírus. Então, nós estamos falando de, em torno de 120 mil, nós estamos falando de 12 mil pessoas, 10%. Desses 10% que apresentaram sintomas, os 10%, hein? Nós vamos pegar 5% que apresentem os sintomas mais graves. Nós falamos de 600 pessoas com sintomas graves. Essas 600 pessoas precisam de leitos de UTI. Nós temos 600 leitos de UTI. Nós estamos falando de 5% em cima de 10% de uma população de 120 mil. Ou seja, isso daí é o que se coloca de rebaixar a curva. Eu estou colocando esses números para a gente poder conversar dos dados que o pessoal fala de PA e PG e do que o pessoal coloca realmente pedindo para ficar em casa. Tá? A economia Palladini, só uma questão então para retomar. Para facilitar aí para o pessoal e ver se eu estou entendendo certinho aqui. Marcão explicou que o coronavírus ele atua quando se agrava no sistema respiratório. E aí você apresentou para a gente um dado aqui que é o seguinte, pegando, por exemplo, 120 mil habitantes, mais ou menos, na cidade de Barretos, se 10% forem infectados pelo vírus, e apenas 5% desses 10%, ou seja, desses 12 mil, que seria uma parcela pequena da população, fossem infectados, e 5% desses 12 mil, que daria 600 cidadãos barretenses, apresentassem algum tipo de complicação respiratória pelos motivos que o Marcão colocou, né, de todo o desastre que ocorre dentro do nosso organismo, a própria confusão, né, e destruição que o próprio sistema imunológico, pelo que eu entendi, participa quando o vírus se desenvolve. Nós precisaríamos de 600 leitos de UTI. Isso. Considerando que esses 600 leitos de UTI
talvez necessitassem de respiradores mecânicos. Então, este é o problema, talvez certo? Não, talvez não. Esses 5% precisam, porque nós estamos jogando, veja só, nós estamos colocando que 90% da população não vai ter sintoma. Sim. Apenas 10% vai apresentar sintoma. Sim. Então, desses 12 mil, que são esses 10% com sintoma, se 5% dos 12 mil se complicarem, já era. Então, esses 5%, esses 5 são complicados. Ok? Então, esses 5% precisam de respirador, precisam de UTI. Tá. Ok? Paladini, você me deu uma ideia excelente, a gente chamar em breve alguém da área da saúde para aprofundar esta questão, dissolver essa questão de forma, digamos assim, mais aprofundada, mais consistente, mas o que você colocou é importantíssimo. Mas então vamos pensar agora numa declaração do grande cientista Nicoleles, que eu quero passar para você avaliar isso para abrir o arco. Começamos. Deixa eu só, agora, já que eu dei a pessimista, deixa eu só colocar, se fosse uma PA, em 18 dias nós teríamos, com o fator 2 ou o fator 5, nós teríamos 35 ou 86 acamados, que é muito diferente de 130 mil e 760 bilhões. Essa é a diferença aí. Peraí, então retoma. Explica aí direitinho como é que é. Se fosse uma PA, e veja só, o índice 2 você restringe as pessoas dentro de casa, então cada um passa para 2. Então, ok? Se você deixa as pessoas soltas circulando, cada um passa para 5. É esse cálculo que eu fiz. Em PA e em PG. Em PA, se todo mundo ficasse em casa, depois de 18 dias teríamos 35 infectados. Em passando para 5, está todo mundo liberado, faz o que quiser, tem festa, teríamos 86 infectados, ou seja, faltaria UTI, mas teria como ajeitar. Agora, se a gente tem uma PG que é o que a virose causa, nós temos 1 para 2, nós temos 131 mil, ou seja, maior que a população de Barretos. Ou seja, Barretos não cabe dentro de Barretos. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que você está dizendo é o seguinte: nós temos a diferença entre PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Os dados, empíricos, a partir do desenvolvimento da pandemia nos outros países, revelam que a tendência vem se revelando de PG. Então, em PA, nós já não teríamos a quantidade de leitos necessários, mas, de repente, daria para organizar algo para suprir essa necessidade. Mas como a natureza de transmissão, de infecção é em PG, a situação ela é dramática. É basicamente isso? Eu entendi certo isso? Christian, eu só coloquei o cálculo em PA para você ter uma ideia. Esse cálculo não é feito em PA, a modelagem é em PG, tá? E a modelagem é feita assim: se todo mundo ficar em casa, é 1 para 2. Se a população estiver circulando, é 1 para 5. Essa é a modelagem. Então, qual que é o problema? Se o pessoal ficar em casa, em 18 dias nós contaminamos 130 mil pessoas. Se a população ficar circulando, em 18 dias nós contaminamos 760 bilhões de pessoas. Então, ou seja, nós não temos tempo de reação. Aí você vai me dizer, pô, Paladini, mas isso daí é um absurdo, porque Barretos ainda não morreu. Sim, mas aí volta aquela conta ali que eu fiz para você dos 120 mil. 10% apresenta, 5% apresenta conforme reação que precisa de UTI. E aí nós temos exemplo acontecendo. Pindorama, a prefeita foi hospitalizada e ficou na UTI. Tem vários eventos ocorrendo na região, tá? As notificações estão subinformadas,
Existem várias declarações, Ribeirão Preto está acontecendo isso. A diferença entre o ocorrido e o noticiado está em torno de 15 dias. Tá? Os médicos que estão acompanhando isso, você vê o médico que coordenava o Estado, ele deu declaração que os sintomas estão sendo aprimorados agora, ele mesmo dizendo que ele não sabia que você não sentir paladar é sintoma de coronavírus. Os pacientes reclamavam disso e ele deu declaração essa semana de que ele sentiu isso e ele, como paciente, percebeu essa diferença. Então é muito sério a gente não respeitar esses dados, e esses dados não são hipotéticos, esses dados são dados matemáticos, estatísticos, feitos na China. Até eu te pedi no outro bloco, no finalzinho eu estava te pedindo a palavra, porque ficou muito cômico quando a gente assistia e via a China sem ninguém andando, os supermercados vazios, dava para nós, parecia uma cena de cinema. Ali, naquele momento, a gente deveria ter reagido e olhado com seriedade esse problema. A gente não fez, então agora nós temos de olhar com muita seriedade, que isso daí é muito sério, porque existem poucas opções. Nós não Paladini, temos... você tocou, só bem rapidamente aqui, você tocou em temas fundamentais e que a gente vai aprofundar, e eu destacaria até para a gente já encaminhar aos poucos para o nosso segundo intervalo, mas eu destacaria algumas notícias importantes, né, a esse respeito. Você colocou muito claramente a necessidade de construção de leitos de UTI. Vamos tratar desse assunto com profissionais de saúde, né, nos próximos programas. E você colocou também destacou indiretamente a necessidade de EPI, de equipamento de proteção individual, que nós vamos também tratar desse assunto. Há algumas notícias importantes, né, para situar o pessoal em relação ao posicionamento do nosso ministro da Saúde, o Mandetta. Ele diz, né, que ele preparou um protocolo que vai indicar máscaras também para as pessoas que não estão com sintoma de coronavírus, né? Se a gente compara os procedimentos dos outros países, especialmente a China e Coreia, né? O EPI ele é muito presente, mas você destacou uma questão fundamental, que são os testes, né? Os números mundiais, e a gente vai fazer aqui um intervalo e a gente vai retomar isso, batendo essa bola com você e com o Marcão, que a grande dúvida o que aparece no gráfico, você já explicou que a tendência é PG, você já fez um panorama local do que seria isso em Barretos, mas os números que estão aparecendo nos gráficos mundiais, né? Cada país está adotando uma política em função de condições, inclusive materiais, mas muitas vezes de entrave político, como no caso brasileiro, de testagem, de exame efetivo de quem está com coronavírus. E eu vi também uma notícia que corre em paralelo a essa do próprio ministro da Saúde, Mandetta, uma outra notícia de que corremos o risco, não sei se isso já está efetivado, mas me parece que está efetivado, da não necessidade de certidão, atestado de óbito, o que pode provocar uma subnotificação. Então, eu vou fazer aqui um corte para a gente fazer o segundo intervalo, e na sequência você e o Marcão vão batendo bola a respeito desse assunto. Christian, e eu quero deixar bem claro aqui, é só uma introdução, né? É só uma introdução. Só uma coisa, é uma frase muito interessante, vem a ver com os números. Sem números, nós seguimos os humores ou os rumores. Fica por aí. Não, perfeito. Agora a questão os números assustam, Paladini, pelo seguinte: a testagem da Coreia do Norte, a capacidade de fazer o teste, o exame, na Coreia, é completamente diferente de um país como o Brasil. Então o número ele afere, só que a quantidade de determinantes que estão ali atuando é enorme.
Porque ela depende também das condições materiais efetivas de fazer os testes. Assim como os números em relação aos óbitos, ele depende não só da capacidade de averiguar e ser bem preciso em relação à causa da morte, que o Marcão vai poder falar, mas também a proposta do governo, se o governo quer ou não quer que o verdadeiro número apareça. Então, esse vai ser um pouco o caminho do próximo... Deixa eu colocar, já que você prolongou um pouquinho, deixa eu te colocar uma interrogação. Mas quem que facilita essa testagem? Porque existe um pensamento, e essa ciência, quem que desenvolve? Porque essa ciência não é instantânea. Essa ciência, ela está dentro da universidade, e veja só, a nossa universidade desenvolveu em 48 horas, identificou o genoma do coronavírus. Exatamente. Então, nós temos de ver que nós temos de continuar investindo na ciência para poder ter isso daí nos momentos de emergência. Ou seja, nós temos vamos entrar nesse tema e vamos desenvolver esse tema, Paladini. Eu quero saber agora o seguinte. Neste contexto de dissolução que vivemos, nos amplos sentidos, aliás, você não falou disso, mas vai falar no próximo bloco. Você é o pai, é o autor do nome do programa. Nesse contexto de dissolução, meu Tales de Mileto, qual é a música que você escolhe? Então, eu acho que o Marcão escolheu com muita propriedade, mas aí, para fazer o contraponto, eu digo, e o mundo não se acabou, da Alice Brandão, para justamente reforçar isso daí. Perfeito, Paladini. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Prestei um samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de 500. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. E vai ter barulho e vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Quer ouvir suas músicas preferidas? Aqui na Acadêmica você pode. Faça sua sugestão. Chegamos, enfim, ao terceiro bloco do programa Dissolução, uma realização da Rádio Acadêmica, que pode ser, programa que pode ser escutado pela rádio e o braço Web TV. Vou retomar nesse último bloco, pedindo para os convidados fazerem as suas considerações finais. Eu sei que não é suficiente,
poderíamos ficar aqui horas debatendo, mas vou pedir para os nossos convidados fazerem as suas sínteses, já encaminhando algumas questões, né? Uma questão importantíssima, colocada por um dos maiores cientistas, indiscutivelmente, do Brasil e do próprio mundo, o neurocientista Miguel Nicoleles, renomado, né, reconhecido em todos os continentes. Ele coloca para nós algumas questões muito importantes. Ele aponta dois dados que eu acho que são fundamentais a gente observar. O primeiro é que o coordenador-chefe, que é um médico, né, da força-tarefa da Casa Branca nos Estados Unidos, que está coordenando a metodologia de lidar com a pandemia nos Estados Unidos, ele anunciou publicamente, segundo o professor Nicoleles, né, no programa 247, que foi veiculado há 2 dias atrás, ele disse o seguinte: nos Estados Unidos, no melhor cenário, né, o chefe da força-tarefa, no melhor cenário nós podemos ter 2.000 mortos nos Estados Unidos. E faz uma colocação interessante o Nicoleles. Talvez o SUS seja decisivo no Brasil para que a gente não atinja este patamar. A gente sabe que existem outros estudos, o próprio Átila se baseia nos estudos do Imperial College of London, e aí as professoras de inglês depois me corrijam se a minha pronúncia não está correta, e eu preciso melhorar o meu inglês, né? Só consigo ler um pouquinho. Mas o Imperial College of London, ele aponta num cenário otimista para 40.000 mortos no Brasil. E essa é a posição do Átila. O Átila que falou no Roda Viva também há 2 dias atrás, né? Este combo, Roda Viva Átila, Miguel Nicoleles, né? O Roda Viva 247 é um combo pesado, a gente não quer alarmar ninguém, a gente defende a esperança, mas é fundamental que a gente mantenha a racionalidade e valorize o pensamento científico. Christian. Então, para encaminhar, Palladini, porque você terá a palavra em breve, para encaminhar, direi o seguinte: há uma discussão no país sobre o modo de lidar com a crise. Se é o isolamento vertical, se é o isolamento horizontal, ou se é algo ainda mais severo, que é o lockdown. Então eu vou passar primeiro a bola para o Marcão em 5 minutos fazer os seus últimos comentários, não esquecendo, evidentemente, da pergunta da nossa ouvinte que colocou para nós a importância do álcool gel. Então eu destaco essas 2 questões, álcool gel e isolamento vertical e horizontal, para os nossos convidados fazerem as últimas considerações. Marcão, por favor, o que você pensa sobre isso? Bom, em relação a questionamento da Jéssica, né, que foi a ouvinte lá que colocou a questão do álcool gel, ela falou que está muito caro e tal, e se ela pode usar o álcool comum, né, o álcool... Existe um problema aqui em relação à concentração, né, o álcool gel, ele tem uma concentração de 70%, e o álcool comum, muitas vezes, ele tem uma concentração de 46%, né, ou às vezes até menos, esse álcool é comercializado no supermercado. Nessa concentração desse álcool comum, ele não resolve a questão para desinfecção do vírus, tá? Tem que ser a 70%. Não importa se é álcool gel ou se é álcool líquido, né? Se você vai usar, é essa concentração que é a concentração adequada para combater o vírus. Por quê? Concentração mais baixa que isso, ele tem muita água, então o álcool não vai conseguir atingir onde ele deveria. No caso do vírus, o vírus, quando ele sai da célula humana, que ele sai após a sua replicação, ele sai com uma camada de lipídio em volta dele. E o que é o lipídio? O lipídio é uma gordura, né? Então tem que ser ou álcool que vai atingir isso, ou o que é mais indicado, muitas vezes que alguns especialistas têm ouvido falar, mais indicado até que o álcool, seja ele, se o álcool gel está muito caro, água e sabão. O fato de você lavar a mão com água e sabão, o sabão também, ele consegue dissolver essa camada. Olha, então o nome do programa deu um trocadilho aí, né? Ele faz a dissolução dessa camada de gordura que o vírus tem, né? E a própria fricção de você lavar a mão
ela é adequada e ela promove uma limpeza, uma limpeza maior da mão. Como lavar a mão? Então eu li uma observação muito interessante num vídeo de um pesquisador que ele fala assim, ó, lave as suas mãos como se você tivesse pegado na pimenta e tivesse que colocar uma lente de contato. Essa é a recomendação. Então você imagina isso, você pegou uma pimenta na mão e você tem que tirar aquele ardume da pimenta para pôr uma lente de contato. Então você tem que lavar bem a ponta dos dedos, lavar embaixo da unha, com bastante água e sabão. Se o álcool gel estiver muito caro, não tem problema. Usa água e sabão que funciona talvez até melhor do que o álcool gel, tá? E eu queria, só para fechar essa conversa, agradecer de novo a presença aqui, né, o convite, né, que vocês fizeram para que eu participasse desse programa. Espero ter contribuído um pouquinho, mas eu queria falar algumas coisas. Como vocês bem tocaram no assunto, o professor Marcos Palladini falou, o Christian também falou, os indivíduos não estão sendo testados, né, da maneira que deveriam, né? Porque esses testes não foram comprados pelo governo, né, porque até mesmo a Coreia do Sul não está dando conta de produção de todos esses testes, ou esses testes não estão sendo desenvolvidos no Brasil, dentro das universidades, que é onde eles deveriam estar sendo desenvolvidos. Por que não estão sendo desenvolvidos? Porque não tem dinheiro. O governo vem cortando o dinheiro das universidades federais já há muito tempo, não é agora isso, né? O governo já vem cortando desde 2014, 2015, que é uma queda no investimento em ciência. E então as universidades, os pesquisadores têm tido dificuldade de comprar reagentes para fazer esses kits para testar a população. Sendo assim, como as pessoas não estão sendo testadas, nós não estamos descobrindo o real número de infectados. Essas estatísticas que estão sendo passadas, né, elas são baseadas em internações, em quem é internado, então, e não em quem está infectado. Então, provavelmente, segundo o Christian falou, né, também existe esse indicativo do ministro da Saúde, que nesses próximos dias esteja chegando no Brasil um lote grande de testes. Então, as pessoas vão passar a ser testadas. Isso vai fazer com que os números sejam revelados, de infectados. E provavelmente vai haver um salto nesses números que estão sendo divulgados, tá? Então, para fechar minha conversa, minha recomendação é: fiquem em casa, não saiam para as ruas. Por mais que seja necessário isso, mais importante do que qualquer outra coisa é a sua vida e a vida daqueles que você ama. Então, preserve a sua vida e preserve a vida daqueles que você ama. Isso é o mais importante nesse momento. Fique em casa, tá bom? Agradeço de novo a participação, agradeço o convite no programa. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Caro professor Marcão, o nosso professor mais heavy metal, não só do Campus Barretos, com talvez, né, muita propriedade de toda a rede federal, né, não só o Instituto Federal de São Paulo, mas somos uma rede gigantesca. Agradeço muito pelas suas palavras, agradeço muito pelo seu respeito, pela sua postura como professor, pela sua seriedade em tratar de um tema desta monta. E agora eu vou passar para o nosso caro amigo Palladini fazer as considerações finais, lembrando a todos os ouvintes e todos os telespectadores que a previsão do chefe da Força-Tarefa da Casa Branca nos Estados Unidos é que no percurso da pandemia, lá na chamada potência mundial, o Império Mundial, nós temos a previsão de 200 mil mortos, 200 mil mortes nos Estados Unidos, né? Segundo o grande neurocientista que citou esta declaração do chefe da Força-Tarefa da Casa Branca, o nosso grande Miguel Nicoleles, que sempre nos mantém informados. Então, Palladini, é com você. Vamos a vertical ou horizontal e álcool gel. Pessoal, eu acho que essa questão de vertical ou horizontal, o que nós temos de pensar é o seguinte: nós não podemos formar guetos. Então, o que nós precisamos é o seguinte: a questão da economia, nós temos de nos recolher pensando justamente em PA e PG, ou seja,
a economia e o estado de bem-estar social, ou seja, o Estado sempre intervém na economia. O Estado é que segura a sociedade, porque justamente o Estado só existe para manter a sociedade coesa. Então, nesse momento de crise, o Estado tem de segurar a sociedade. E todos temos de parar, o Estado tem de investir para o dinheiro girar dentro da sociedade, ou seja, investir para a circulação do capital. Tá? Existem tudo bem, Palladini, tudo bem, concordo plenamente com você, mas talvez o pessoal não saiba exatamente a diferença entre vertical e horizontal, e aí eu vou explicar aqui. Horizontal é todo mundo ficar em casa recolhido para não haver a disseminação da pandemia, que é justamente o que eu coloquei como disseminação de 1 para 5, ou seja, cada um que sai na rua passa para 5, e a vertical ou seja, você recolhe as pessoas do grupo de risco, ou seja, com mais de 70 anos ou com algum problema de saúde, e aí você gera um outro problema, ou seja, se diz que vai criar um anticorpo, só que na verdade você começa a colocar em risco e aumenta a demanda por questão dos nossos centros de saúde e das nossas UTIs. Nós não temos como aguentar isso, porque nós fizemos um desmonte e não existe entidade privada que atenda isso daí. O nosso SUS, que poderia, se tivesse sido mais desenvolvido, atender isso, não atende. E as entidades privadas não atendem. E nós temos de pensar que o que tem de estrutura hoje é para atender o normal de acidente, e não uma pandemia. Então nós temos de nos recolher, e essa coisa de sair, todos os países que foram bem-sucedidos na pandemia foi com recolhimento. A economia se recupera, vidas perdidas, não. Em síntese é isso. E logo depois, ou seja, como nós não temos controle com análise, com testes, vai haver uma segunda onda, mas então nós vamos ter que controlar isso aí muito bem. Então vai haver um novo incremento na economia e parar novamente para a gente poder controlar isso daí. Então nós vamos ter que acompanhar e ser muito determinados, ou seja, o que for dito, mas nós temos de acompanhar a ciência, o que for orientado pelas entidades de saúde e pelas universidades. Perfeito, meu caro amigo Palladini. Se entendi perfeitamente o que você disse, a propagação da pandemia não é em PA, é em PG. Isso pressupõe uma estratégia de isolamento horizontal, onde só os serviços tidos como essenciais, como aqueles que fornecem alimento, medicamentos, serviços de saúde, entre outros, né, mas aqueles que são estritamente essenciais, são esses que devem funcionar. O isolamento, ele funciona para não fazer aquela belíssima explicação sua, né, para não conduzir para aquilo que é o 1 para 5, né, em termos de contaminação. Agora eu vou fazer uma pergunta bem rápida para você, Palladini. Você está usando álcool gel e está higienizando as mercadorias? Claro que eu já vou cantar a bola aqui, que o Palladini também está envolvido na produção de álcool gel aqui no campus, tá? Palladini, você está regrado ou não? Estou, mas eu fico muito preocupado que eu uso álcool gel. Mas e o resto da população que não tem água? O álcool gel é para nós que temos dinheiro para comprar álcool gel. E a população que não tem água, como que fica? Ela vai usar álcool gel se ela não tem nem água? Palladini, como você sempre brilhante, e já colocando aqui uma nova demanda para o programa, que é o que fazer em relação àqueles que não terão, já não têm e, diante do quadro que se anuncia, não terão condições materiais sequer de higiene. Agradeço muito a presença do meu amigo Marcão, do meu amigo Palladini. Por favor, Palladini, pode falar. A última colocação, essa pandemia vai nos ensinar muito, porque se ela não me isola, porque eu posso usar o álcool gel, mas se o meu vizinho não tiver água e for contaminado, provavelmente eu vou ser contaminado também. Então ela vai ter que desenvolver a solidariedade, eu ajudar o outro
porque a contaminação ela vai ser contínua se o outro não se cuidar. Concordo plenamente, e isso traz reflexões filosóficas profundas, né? Uma pergunta que não iremos dissolver hoje, mas a pergunta é: a moral, ela é natural ou ela é uma necessidade humana? Fica aí a questão, né? Vamos desenvolver isso. Às vezes as questões materiais moldam o ser humano para o caminho mais, digamos assim, emancipatório. Bom, agradeço muito, meu querido Marcão, meu querido Palladini. Reforço que todos nós, falo em nome do Marcão, do professor Túlio, professor Palladini, em meu nome, todos nós estamos com muita saudade de vocês, alunos, que porventura estejam ouvindo ou vendo nós aqui. Tenham perseverança, estamos aqui firmes para seguir, não temos a menor intenção de criar alarmismo, estamos fazendo um trabalho responsável, pensando na vida de vocês, da comunidade que envolve a família, o grupo de servidores, a cidade de Barretos, o estado, o país, o mundo, né? A internet, ela traz essa possibilidade de romper as fronteiras. Então, quero expressar aqui o meu profundo respeito, o meu profundo carinho por vocês em nome de todos os servidores. Estaremos presencialmente em breve e queremos que todos vocês estejam presentes no nosso próximo programa. Grande abraço a todos, boa noite, seguimos em frente e a minha música agora que é a finalização do programa, aquela belíssima música, uma interrogação para todos nós, especialmente para aqueles que imaginavam que o impossível era impossível. O dia que a Terra parou, de Raul Seixas. Grande abraço a todos. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não tava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá.
E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. Oferecimento Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Educação pública, gratuita e de qualidade. Acesse www.ifsp.edu.br/Barretos e conheça a nossa instituição.